Agora no programa Um Toque de Mulher, Saúde Mental em Progresso. Muito bem, galerinha. 14 horas e 31 minutos e chegou a hora de bater no... Tudo bem? Boa tarde, Val. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. É sempre um prazer enorme te receber aqui no programa. Estamos começando o mês de setembro, um mês de muita reflexão, um mês também, assim, de a gente parar, pensar e observar muito, né? Porque é um mês que a gente tem que olhar um pouquinho com mais atenção, mais do que a gente já olha, né? E alertar as pessoas a respeito do suicídio. Objetiva do mês de setembro, Setembro Amarelo. A atenção, o olhar, a predisposição em perceber o comportamento que está disfuncional, o comportamento que está querendo expressar algo, mas não consegue. O suicídio, afinal de contas. O suicídio nada mais é que a atitude de provocar a morte, seja consciente e intencional, tá? Através de pensamentos, planos, aí por fim, a tentativa flagelar, se machucar, com o objetivo de alcançar a morte. Tá? De se ferir com o objetivo de alcançar a morte. Nossa. Quais as barreiras à detecção e à prevenção do suicídio? As barreiras em relação ao suicídio, a grande parte é a religiosa, por conta de ser pecado, né? As pessoas... isso prejudica muito, essa barreira que você fala, né? É a questão de prejudicar a da possibilidade da gente falar, porque precisa ser falado, né? Então, eu até ia perguntar por que falar sobre o suicídio, sim, né? É sim. preciso falar, sim, Sim, né? vamos já juntar tudo então. Por que que é uma barreira? Por causa da religião, algumas pessoas veem como um pecado mortal, né? Que tá na Bíblia. Isso de fato é. Mas quem somos nós para julgar, né, o Sim. histórico e as lutas da pessoa, Aham. né? Então, se você é cristão, já começamos a partir desta questão muito importante, não julgue. O nosso papel aqui não é de sermos juízes, né? Então, não julgue uma pessoa que teve esse comportamento porque você não sabe o que levou, né? Outra questão muito pertinente para essa questão de barreira, a questão moral. Se você parar para estudar a história do suicídio, tem um livro muito bom chamado Crise Suicida, de um professor da Unicamp, que fala sobre a história de alguns povos, não é indígenas, algumas tribos, né, japonesas, as culturas mais ocidentais. Para eles era um motivo de honra cometer o suicídio. Por exemplo, estava acontecendo uma guerra e um dos adversários viram que o adversário era a maioria. Então, era honroso para eles cometer o suicídio, entende? Então, existem várias culturas que cultuam o suicídio, tá? E isso não é bom, né? Isso não é saudável, né? Tanto que nós não fomos feitos, né? Nós não existimos para isso, né? O nosso objetivo maior é produzir e viver até que a consequência seja a morte, né? E outra questão também que entra nesse aspecto é a cultura, né? Em alguns lugares é cultura, tanto que no Japão, por exemplo, quando morrem, eles fazem festas, né? Também chega a fazer parte, né, desse ritual. Em algumas culturas chega a ser uma cultura. Por isso, o suicídio no Brasil ele veio a se tornar um tabu, por medo de incentivar, né, as pessoas, os adolescentes, os idosos, eles evitam
para prevenção. Eu não vou falar. Né? Então, muito pelo contrário, precisamos falar, né? Para tirar dúvidas, para mostrar que existem polos de busca de ajuda, de atenção básica, né? À saúde e de cuidados também, né? Para a saúde mental. Partindo do viés de que o suicídio ele é uma consequência da doença mental, tá? A gente vai falar mais para frente um pouquinho disso. Tem mitos sobre o suicídio? Tem mitos. Algumas pessoas, por exemplo, acham que o suicídio ele é uma decisão individual, já que cada um de nós temos o livre-arbítrio, né? Uma coisa é fato, todos nós temos o livre-arbítrio, mas não por causa do livre-arbítrio eu não posso ajudar o meu próximo a não cometer o suicídio. Né? Então isso é um mito, achar que por ele ter o livre-arbítrio ele pode cometer. Imagina se isso fosse levado ao pé da letra, né? Então isso é um mito. Outro mito muito importante, tá? As pessoas que já cometeram o suicídio e passou um tempo, melhorou, ela não tem a chance de executar novamente a ideação suicida. No caso, isso é um mito. Ela já tentou o suicídio? Ela já tentou o suicídio, não teve sucesso, provavelmente deve ter ficado com alguma sequela, alguma coisa, né? E passado um tempo, não fez tratamento e não tem mais a chance de cometer o suicídio. Não. Aí é motivo de se preocupar mais ainda. Vai acontecer novamente, tá? Outra questão muito importante, é proibido a mídia abordar esse tema do suicídio? Não é proibido. O que não é permitido dar detalhes, contar como que foi feito, né? Contar a história. Se for para abordar o assunto, que seja para o lado da prevenção, a qual nós estamos fazendo, tá? Mas não é proibido não, muito pelo contrário, né? Tanto que, muito obrigado por essa oportunidade de a gente explorar esse assunto. Precisamos falar, sim, sobre o suicídio. Tá? Doutor, qual é o impacto hoje do suicídio no mundo e no Brasil? No Brasil, hoje, a estatística aumentou. O Brasil ele é o 8º país em número absoluto de suicídio hoje. Não é. Essa cartilha que eu tenho aqui em mãos, se eu não me engano, ela é de 2020, mas com a pandemia aumentou muito. Tá? Ontem eu estava vendo tanto que o vídeo que eu fiz hoje pro Instagram já é atual. Tá? No mundo hoje o suicídio passa de 1 milhão por ano de pessoas, né, que têm suas vidas ceifadas pelo suicídio. No Brasil, se eu não me engano, é de 82 milhões, se eu não me engano, perdão. 82 mil vidas, tá? Aumentou muito a porcentagem por conta da pandemia. Tá? Você encontra isso, se você digitar lá Setembro Amarelo, você vai ter uma estimativa atual, né? Eles falam a porcentagem hoje, tanto a quantidade de pessoas que cometem suicídio por hora, tá? Infelizmente. Doutor, como identificar um paciente suicida? Existem vários fatores, mas eu vou começar falando dos dois principais, tá? O principal hoje, com o perfil de ideação suicida, é o que já tentou uma vez e não teve sucesso. Esse é um. E o segundo, que aí a gente destrincha mais ele para falar de vários perfis, tá? O suicídio, ele vem das doenças mentais. Esse sujeito ele já está com alguma doença psicossomática ou psicopatológica, tá? É uma doença mental que ele está tendo no momento, tá? Lembrando que ninguém comete o suicídio sem antes premeditar, trabalhar em função disso. Sempre é no local que pensou, na hora que pensou, na maneira que pensou e no dia que pensou.
Tá? É tudo programado pelo indivíduo. Justamente por isso que a gente tem que trabalhar essa questão da atenção na fala, né, no comportamento, nas relações interpessoais. Mas vamos lá. Ó, hoje inclui nas doenças de humor, transtorno de personalidade, uso abusivo de drogas e álcool, tá? Transtornos de personalidade, já falei, e esquizofrenia também. Essas são doenças psicopatológicas que acabam potencializando ainda mais. Fora ainda com os pacientes que fazem tratamento medicamentoso e nessa troca de medicação é preciso um acompanhamento acurado da família, porque ele também pode desenvolver a ideação suicida. Tá? É verdade. A Lilian até comentou aqui com a gente no WhatsApp, né, que depressão não é frescura, nós temos que ter mais empatia com as pessoas. Muito bem. E como desenvolver essa empatia com as pessoas? Ouvindo mais, não falando. Eu vou começar a soltar essa semana algumas ideias em relação a essa questão de como poder ajudar as pessoas. Mas eu preciso dar uma dica para você muito importante. Não dê opiniões, tá? Não dê sugestões. Por quê? Os estudos têm comprovado a cada dia que algumas pessoas, por querer ajudar, elas acabam se tornando gatilhos para a ideação suicida, porque provavelmente ela já buscou ajuda, ela não teve e por conta disso essa repetição acaba vendo que não tem mais saída. Então, ao invés de você ficar falando, né, ou julgar algum tipo de opção para ela fazer, vá com essa pessoa num postinho, né, num PSF mais próximo, vá num hospital ou então ligue junto com ela para o CVV, né, 180. Valorização, Centro de Valorização à Vida. Se eu não me engano, é 180 ou 188. Já confiro aqui para vocês. Porque qualquer um que você ligar, eles vão poder orientar, tá? Esses serviços, eles são orientados para isso mesmo. Ambos são da saúde, eu sei. Mas é muito importante orientar essa pessoa a buscar ajuda. Não você ser um ponto de ajuda, porque a grande parte da população tentando ajudar acaba sendo um gatilho mesmo para que essas pessoas possam, de fato, efetuar o objetivo, tá? E quais outros fatores, doutor, de proteção para prevenir? Outra coisa muito importante que a gente tem para observar no comportamento suicida, né? O desespero, a desesperança, o desamparo e a impulsividade. A impulsividade entra na questão do uso, né, de substâncias psicoativas, álcool, drogas, né? O desamparo, porque já tentou de tudo. Já tentou de tudo, não vê mais solução, não vê mais perspectiva nenhuma. Então a pessoa se sente desamparada, tá? Ela se isola, né? Ela fica com um comportamento embotado. O desespero, não encontro mais solução. Estou desenvolvendo um comportamento compulsivo, né? E impulsivo também, porque ela já está tudo programado, ela faz sem pensar. E a desesperança, não tenho mais expectativa de nada, né? Me sinto desamparado, me sinto desesperançado, né? Estou desesperado e também ajo de maneira impulsiva. Agora, você que não enfrenta esses tipos de dificuldades, acha que é normal hoje, por exemplo, eu num dia triste falar: nossa, hoje eu não queria existir. Até aí tudo bem. Mas né? é pesado, é forte, É né? pesado, Ouvir alguém é falar forte, isso, né? né? Às vezes bate uma bad, ok. Esse já é um ponto de atenção. Agora, a pessoa, eu estou dizendo isso porque nós não temos controle sobre os nossos pensamentos. O que nós podemos fazer é evitá-los, alimentar eles, entende? Igual aquele ditado, né? Eu não posso deixar que eu não posso
impedir que faça o ninho. Eu não posso permitir que faça o ninho, mas eu posso impedir. Né? A mesma coisa do nosso pensamento. Uhum. Então, a partir dessas falas, o comportamento de dificuldade de relacionamento, afastamento, né, isolamento, as pessoas se isolam, não tem mais rede de apoio, né, não gosta de conversar, parou de produzir. Você percebe que já é uma depressão, entende? Uhum. Já existe aí uma doença psicopatológica, tá? A partir disso, tá? Então, as pessoas, elas vão desenvolvendo esses comportamentos e a anteninha vai ligando. Me lembro de contar uma história a respeito do suicídio, tá? Uhum. Outra coisa muito importante, o índice de suicídio na população que sofre preconceito, que sofre em questões pessoais mesmo de lidar contra o preconceito da sociedade e o seu próprio preconceito, porque é difícil, né? Uhum. Você aceitar e ter que lidar com a não aceitação das pessoas. Uhum. O índice aumentou muito na população travesti, transexual, tá? Hoje já é estudado a questão de fazer ou não a questão da ressignificação sexual. Hoje, antes tinha um período, se eu não me engano, de 2 anos para você conseguir a liberação, né? Através de acompanhamento psicológico, psiquiátrico e bateria de testes. Hoje está muito mais difícil justamente por causa disso. Uhum. Após a readequação, esse transgênero ele não consegue lidar com isso, tá? Então, o índice também na população LGBT ele tem aumentado muito, e não só por causa disso também, em exclusiva essa questão da população trans, mas também da identidade de gênero. Homens que se casam e não são felizes, mulheres que se casam e não são felizes, e nesses anos de relacionamento não tem mais perspectiva de possibilidade de assumir a sua sexualidade. Tá? Isso interfere muito. E eu estou falando de ciência, tá? Não é achismo. Se você parar para estudar a respeito disso, existe um levantamento científico e quantitativo também em relação a essa população que vem sofrendo isso. Uhum. Tá? Outra questão muito importante, doenças não psiquiátricas. A porcentagem é bem baixa, mas também existe pacientes cancerígenos, né? Pacientes com câncer, pacientes que desenvolvem doenças neurológicas, Parkinson, Alzheimer, doenças degenerativas, pacientes que sofreram amputações, tá? Porque viviam uma vida, né, com um membro, agora não tem mais. Idosos aumentou muito também por conta dos empecilhos, a questão da mudança de vida da aposentadoria para depois não trabalhar mais, não produzir mais, ao mesmo tempo que a gente trabalha para conseguir se aposentar e acha que vai viver aquela vida de viajar, de descansar, mas uma vida que produziu o tempo todo para aposentar é muito difícil, né? É verdade. Hoje, você estudando sobre gerontologia, esse é um trabalho que o psicólogo e o psiquiatra têm que trabalhar para um recém-idoso, né, que está passando pela aposentadoria, tá? Então, todas essas questões que não são psiquiátricas, mas estão num novo estágio de vida, no caso de doenças, né, também são pontos de atenção muito importante. Crianças que sofreram um abuso sexual, tá? Estupro também, existem um grande fator aí de potencial à ideação suicida, e também adolescentes. O índice maior do suicídio são adolescentes e idosos, tá? Mas, doutor, por que são adolescentes e idosos? Por conta de base familiar, por conta de desenvolvimento, dificuldades no desenvolvimento, tá? Famílias que não apoiam, famílias que não são suporte, famílias que rejeitam, famílias que não oferecem rede de apoio, tá?
adolescentes que sofreram bullying, adolescentes que passaram por vários processos de luto, tá? Adolescentes que têm um histórico familiar de grandes mudanças bruscas, mudanças imigratórias também, esses adolescentes que os pais são bancários, né? Perfis que mudam muito de cidade, não se estabelecem, não conseguem formar vínculos, tá? Isso é muito significativo na vida de um adolescente, tanto que repercute depois nas relações interpessoais deles, né? Negligência, rejeição familiar, abuso físico, né? Abuso emocional, psicológico, transtornos psicológicos nas famílias. Ok. Para a gente finalizar, doutor, a história sobre o suicídio. A história. No meu terceiro ano de faculdade de psicologia, a gente tinha uma colega da classe que ela era modelo. Pensa numa menina linda, que aonde passava chamava muito atenção, né? Magra, muito bonita, dedicada nos estudos. O pai havia falecido há 12 anos atrás. E há uns 3 meses ela começou a emagrecer, a ficar de cantinho, aparecia na aula, assistia a aula e já ia embora, não ficava para conversar, não dava muito tempo de trocar ideia. Ela trabalhava no Outback, que é uma rede, né, de restaurantes australianos, em shopping, então o horário de shopping é muito corrido, e para quem estuda, então, nem se fala, né? E num determinado sábado a gente recebeu a notícia no grupo da faculdade, do Facebook, que a Natália tinha se jogado de uma ponte lá de Campinas. Pegou todo mundo de surpresa, né? Abalou a sala toda, né? Porque a gente, né? Primeiro, segundo, 3 anos juntos, né? Criam um vínculo, né? E todo mundo ficou abalado porque o que aconteceu, né? Como que a gente não percebeu? O que estava acontecendo? Hoje, se você parar para observar, parar para pesquisar as redes sociais dessas pessoas que cometeram suicídio, se você parar para ir buscar informação com pessoas que se relacionavam com essas pessoas que cometeram o suicídio, você vai ler sinais que ela deixou, pedindo ajuda no silêncio. A gente fala que o suicídio é um grito no escuro. Você não sabe quem está dando. Né? Tá vindo som, mas não sabe quem que é. A Natália, ela estava passando por um relacionamento abusivo, né? Não tinha tempo mais para si mesma, tanto que começou a emagrecer. E como que a gente fala que estava com um problema? Ela era modelo, né? Não tinha nada doentio nela, né? Aparentemente, assim, a gente não percebia nada. E passado uma semana, a nossa professora de psicopatologia, doenças da mente, sentou conosco para explicar o que tinha acontecido. Natália, ela tinha eu estou falando o nome, gente, mas é fictício, tá? Ela, há 12 anos atrás, o pai da Natália cometeu suicídio no mesmo local, dia e horário que a Natália cometeu, tá? A Natália, ela já estava programando, ela já estava pensando nisso, ela já tinha criado estratégias para fazer isso, né? Infelizmente, ela não teve pessoas que se atentaram para isso, né? Ela ligou minutos antes para uma colega da sala, né? Mas a colega estava trabalhando e naquela correria de cidade grande, não tinha, provavelmente não daria tempo, porque segundo lá os cálculos, as investigações, ela já estava no pontilhão na hora que ela ligou. Nossa. Né? Então, imagina pra gente, né? Estudante de psicologia, Então, né? A gente não golpe, tinha né? entrado ainda nesse aspecto, né? Do histórico psicopatológico dela, né? E principalmente nesse quesito. Por que eu estou falando isso? Estou contando essa história. Porque muitos familiares questionam e se colocam como culpados,
né, de não perceber. Não existe culpado. Não existe culpado porque não tem como, não é falado, não é muito visível. E é por isso que nós estamos aqui falando sobre esse assunto e a história da Natália, né, que você contou pra gente agora, isso serve pra gente tomar como exemplo, galera, e prestar mais atenção nas pessoas. Mesmo na correria que a gente vive no dia a dia, a gente precisa observar, olhar para as pessoas, porque às vezes a gente conversa com outra pessoa e com o celular na mão, a gente responde e não ergue os olhos para a pessoa. Não é? Então... E enquanto você está falando, eu estou tão preocupado com o fato que eu estou pensando do que em observar. Né? Na sua atitude, no seu olhar, no seu semblante, né? Nós temos que ter, por isso que é muito importante a gente trabalhar os nossos sentidos, a nossa percepção, porque pessoas que não falam com a boca, com a voz, elas falam com o comportamento, né? E ela começou a usar roupas pretas. Né? Ela mudou bastante, né? E até então, para a gente era normal, uma cidade grande, né? A cultura é muito diversificada, né? Então, todo detalhe é muito importante, né? Não sinto, não vejo com essa vida. Eu gostaria de dormir, não mais acordar. Né? A vida não tem mais sentido para mim. Não consigo mais ver solução alternativa. Suicídio. Não leve essa culpa, esse fardo com você. Tá? Por trás disso existe uma psicopatologia, né? Uma doença da mente, tá? E você que de alguma maneira anda angustiado, anda passando por algum tipo de pressão psicológica ou então algum tipo de vulnerabilidade emocional, acha que não consegue contar com a família, acha que não consegue contar com alguém do trabalho. Se você pensa que o seu problema é muito banal para as pessoas, se o teu sentimento de culpa é muito forte a ponto de fazer com que você fique calado, por favor, não fique. Existem hoje inúmeras formas. Sempre há uma solução, tá? Se nós não encontramos, existem outras pessoas as quais podem nos mostrar, nos dar ideias, né? Abrir o nosso leque de possibilidades. Sempre existe uma saída, sempre existe uma solução, tá? E você que tem amigos, sempre está cercado de pessoas, gosta de se relacionar, né? Se atente aos detalhes, se atente às mudanças, né, repentinas e constantes no comportamento do seu amigo, deixou de fazer o que gostava muito, brigando, sempre está arisco, na defensiva, não vê motivação nas coisas, não se sente útil, não se sente produtivo, né? Esses são os detalhes que nós precisamos ficar atentos, tá? O meu desejo maior nesse mês de setembro é que nós Doutor Rafael, muito obrigado pela sua vinda aqui e falar desse assunto tão sério e tão importante para a gente, tá? Mas o nosso bloco está estourado. Eu agradeço. Bom restante de semana. Obrigado, doutor. Telefone para quem quiser fazer um contato e sua rede social, por gentileza. @Rafael Magalhães. @Rafael Magalhães. Pode mandar lá ou 984238861. 984238861. Mais uma dica. Não peça ajuda nas redes sociais, ok? Tenha pessoas para você conversar tete a tete, tá? Fica essa dica aí também.
Você ouviu Saúde Mental em Progresso.